Tô me sentindo no meio do Jornal Nacional mesmo. A sociedade tem passado por diversas transformações nos sistemas, nos pensamentos, nos indivíduos, e com tantos fatores para conversar, tantas coisas interessantes, o vídeo ficaria um pouquinho comprido, então a gente acabou selecionando só alguns dos tópicos. Para esse primeiro vídeo, no formato de vídeo podcast, o nosso convidado é Daisuke Hattori. O Daisuke, ele é líder do grupo de trabalho de comunicação institucional no departamento de comunicação da Hollins, e ele também é o segundo consultor de mídias no grupo de trabalho de mídias sociais da Hollins. Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Alô? Alô, 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 alô. Começando a nossa conversa sobre tendências de sociedade e mundo hoje, o tema desse vídeo é características da sociedade com o nosso convidado Daisuke Hattori. Daisuke? Olá, meu nome é Daisuke, eu sou da igreja de Suzano, sou publicitário de formação e atualmente atuo na área de audiovisual. E eu também estou no segundo semestre do seminário, tenho chamado para ser missionário. E na igreja atualmente eu atuo na área do louvor como líder e também ultimamente eu tenho ajudado na área de transmissão. E é uma alegria poder fazer parte disso aqui. Muito bom tê-lo conosco, Daisuke. Então estaremos tendo uma conversa agora sobre as nossas percepções, sobre como a sociedade atual tem se comportado, como se caracteriza, como o mundo tem se transformado e isso influenciado as pessoas. No mundo desses, como fica a responsabilidade do cristão nesse novo cenário? A primeira coisa que me vem à mente quando eu penso em caracterização da sociedade, em olhar como o mundo atual tem sido, são as ideias. A forma como as pessoas pensam, o que tem dominado o mundo hoje. As ideologias, as próprias ideias, na verdade, é o que eu tenho visto predominantemente, tanto nos produtos, tanto nas mídias, quanto na boca das pessoas, no que as pessoas pensam, no que as pessoas praticam, no que as pessoas consomem também. Então, a gente vê muito sobre relativismo, pluralismos, a gente vê ideologias alimentares como veganismo, e tem quem seja ao contrário também, carnivorismo, não sei como chama, ou várias outras formas, mas todo mundo se apoia em alguma forma de ideia, ou em muitas também ao mesmo tempo. Isso pode acabar gerando extremos ou cinzas demasiadamente grandes. Como você tem percebido essa questão dos pensamentos e das ideias, Daisy? Eu acho que eu fui entender isso quando eu cheguei na faculdade. Faculdade geralmente é um ambiente onde a gente descobre muita coisa nova, né? E especialmente eu acho que o que mais foi chocante para mim foi essa questão de ideologia. E mais especificamente ainda com relação a pluralismo, relativismo. Eu acho que na faculdade a gente descobre muitas coisas novas, a gente conversa mais sobre assuntos diversos, né? Política, filosofia, e a gente começa a defender algumas coisas e rejeitar outras, né? E essa questão do relativismo era muito forte, porque lá cada um podia ter a sua verdade. Os professores mesmo incentivavam a gente ter um posicionamento, né? Você não ter um posicionamento é errado, é você ficar em cima do muro. Mas ao mesmo tempo, com essa liberdade, entre aspas, com essa diversidade, cada um tendo a sua verdade, eu vivi e enxerguei muita intolerância. E é interessante, né? Porque são coisas que aparentemente elas não deviam conviver juntas. Elas são totalmente opostas, né? Isso que você falou de que às vezes a gente fica no meio do caminho, tem umas áreas cinzas. Eu não sei direito por que acontece isso, mas eu imagino que é muita coisa ao mesmo tempo. São muitas ideologias, muitos posicionamentos. E eu mesmo fiquei muito confuso na época da faculdade, mas hoje a gente não consegue ser uma coisa só, né? A gente não é identificado por um só perfil, uma só geração. Antes eu acho que era mais evidente, tinha muito mais contraste entre as gerações. Eu não sei se era assim antes, mas eu imagino que era mais fácil de enxergar as gerações, né? Tipo, as gerações dos meus pais, as gerações dos meus avós. Só que hoje eu escutei alguns podcasts sobre geração
E muitas das pessoas que participaram do podcast falaram, eu não me encaixo assim nessa geração que as pessoas me colocam. Eu enxergo algumas características da geração anterior que eu convivi mais, e também da geração que está na minha frente. Né? Existe uma mistura, a gente não consegue se identificar com uma coisa só. Interessante porque hoje o paradigma de categorização, o paradigma de paradigma é um negócio que não é muito mais válido, né? Antes essa palavra era muito chave para definir as coisas, né? Qual que é o paradigma atual? Qual que é a forma como as coisas acontecem? Talvez a gente não consiga definir uma forma, a gente possa fazer uma longa lista e que algumas pessoas vão bater alguns itens dessa lista e outras vão bater outros itens. Hoje em dia o mundo não é muito fácil de se categorizar, por mais que seja fácil achar algum adjetivo que combine com o mundo, porque é bem extenso. Uma das coisas que você estava falando me lembrou outra conversa que a gente teve, você comentou sobre o paradoxo da tolerância. Não sei se você começou a pensar sobre esse assunto por causa dessas situações na faculdade. Pro ouvinte que está vendo agora, se quiser dar um pause e procurar no Google, ou se não, a gente dá uma explicação de cabeça aqui. O paradoxo da tolerância é um estudo, esqueci o nome do autor, mas sobre o efeito de que numa sociedade onde a ideia é a aceitação plena de todas as ideias, de todas as coisas, ter uma tolerância extrema, você fica intolerante àquele que pensa diferente. Então é um paradoxo porque através da tentativa de ter uma tolerância máxima, você acaba se tornando intolerante. Ou, se você tentar tolerar essa pessoa vai ser intolerante a alguma das ideias. Então acaba gerando uma contradição. Mas a gente vê esse tipo de coisa acontecendo e esse tipo de estudo parece fazer muito mais sentido no mundo onde essas coisas têm acontecido. Não sei se o estudo não deve ser lá tão moderno, tipo esse ano passado, deve ser coisa de alguns anos atrás, mas ainda é um fenômeno atual se a gente for pensar em termos de eras da história, né? Essa discussão ela veio à tona de novo no ano passado. Eu não lembro direito de onde que foi exatamente nos Estados Unidos, mas teve aquele protesto lá de uma Ku Klux Klan, que todo mundo achou que, sei lá, tinha acabado ou algo do tipo, mas na verdade existem muitos ainda, né? Não sei qual que é a proporção disso realmente, mas muita gente ficou chocado. Putz, existe ainda esse tipo de pessoa, existe ainda esse tipo de racista. E o quanto que a gente precisa tolerar isso, né? Pensamentos extremos e que às vezes podem ferir os direitos humanos, mas que na verdade são só pensamentos e não são atitudes exatamente. Então, até que ponto a gente vai aceitar isso? Quando a gente vê as coisas extremas, fica um pouco mais fácil de ter uma opinião ou uma atitude, por mais que você comentou que é complicado pensar, porque fica no mundo das ideias. E qual que será que seria a liberdade de cada um pensar como cada um quer pensar? Mas isso a gente sente que nos ofende porque isso pega na nossa ideologia principal ou nos nossos conjuntos de valores que nem sempre batem exatamente com as ideologias, porque a gente pode dizer que segue muita coisa e não necessariamente praticá-la. Mas os nossos conjuntos de valores, o nosso ideal ético é meio pessoal. Se a gente está vivendo nesse mundo pluralista, ele acaba sendo um mundo individualista. Então, alguma pessoa vai achar que o bem maior é cada um ter a sua própria opinião. E se esse é o bem maior, então a pessoa racista, enquanto não agir, ela tem a liberdade plena de ser pessoalmente. Tem aquele que vai achar que o bem maior é a vida humana. E então essa pessoa vai falar assim, bom, tudo que a pessoa fizer contra a vida humana é ruim, independente da sua motivação. E também um conjunto de valores, no nosso caso, é o cristianismo, que já foi um conjunto de valores predominante no mundo e hoje em dia talvez até um pouco oprimido, porque se a gente for tentar colocar os nossos valores, vai chocar com muitas dessas outras coisas. Mas às vezes a gente tem a falsa noção de que todo mundo no mundo tem os mesmos valores. A gente pensa assim, não, a vida é um valor universal, o amor é um valor universal, mas o que eu considero como vida, para um cristão, é a vida eterna. O que eu considero como amor, para um cristão, é a pessoa de Deus, mas para uma outra pessoa talvez vai ser outra coisa. As palavras que a gente tem, os conceitos que a gente tem, já têm significados diferentes. Não É, só o pluralismo nas ideologias, mas os próprios conceitos já estão meio plurais. a gente tem essa mania
Eu acho que faz parte, né, da nossa natureza de categorizar as coisas, né? A gente às vezes sente essa necessidade, a gente precisa colocar as pessoas em caixinhas. E eu tava pensando esses dias como é difícil, porque a gente falou assim, a gente falou de extremos, né? De, sei lá, o vegano e tem o cara que é totalmente carnívoro e que rejeita o vegano. É, mas ao mesmo tempo a gente tem essas zonas cinzas, que cada um, sei lá, no começo do ano a gente conversou com uma amiga que estudou gastronomia e ela falou do TCC dela sobre o flexitarianismo, algo do tipo, eu não sei se você lembra, mas são Sim. pessoas que simplesmente decidiram reduzir o consumo de carne. Elas não são totalmente vegetarianas, mas também não são totalmente carnívoras. É, Então a gente, cara, eu não, eu achava antes, um tempo atrás, que a gente estava numa fase de extremos. Mas pra mim a gente está numa fase de total confusão, assim, porque existe de tudo, né? Ao mesmo tempo que tem muita coisa o tempo todo desenvolvendo no mundo, a gente está o tempo todo em descoberta, porque sempre acontece coisas novas e a gente sempre tenta entender. Isso afeta a nossa identidade pessoal e a identidade da sociedade. A gente não consegue enxergar, né? Essa mania de categorização, ela é bem comum na história, porque a ciência só se desenvolve, os pensamentos a gente só consegue levar para frente quando a gente coloca no papel, para a gente facilitar o entendimento. Se a física é muito complicada para a gente entender, a gente cria parâmetros. A gente chama alguma coisa de metro, alguma coisa de segundo, alguma coisa de velocidade, quando a gente bate os dois juntos, e a gente cria conceitos com um parâmetro completamente imaginário nosso para desenvolver. Agora, é muito mais fácil quando isso não muda muito, né? Apesar de que muda, né? Quem estudar as coisas de... eu não entendo. Mas para a gente é muito mais fácil quando eles são externos a nós. Mas quando o ser humano é ser humano, a gente categoriza porque a gente precisa desenvolver uma ciência para entender o que está acontecendo, para tomar atitudes, sejam elas em terapia, sejam elas em ciências, desenvolvimentos, ideias, histórias, até a própria historização precisa categorizar um pouco. E a gente fica com esse hábito, mas para a gente parecia que funcionava, porque quando a gente olha para a história é fácil, né? É do tipo, naquela era aconteceu tal coisa, naquela era aconteceu tal coisa. Mas um professor uma vez me disse, para aquelas pessoas que viveram naquele momento não era assim. Eles viviam um mundo caótico que não dava para definir. Mas hoje, Uhum. de longe, a gente olha e fala assim, bom, Idade Média. Eles não falavam eu moro na Idade Média, eles falam eu moro no tempo moderno, né? Tipo, era a era mais atual que tinha. E a gente não tem uma concordância de quando começam e terminam as eras, porque as eras simplesmente se transformam em outra, né? Sim. Hoje, talvez porque está muito mais rápido a gente ver essas transformações, por causa de globalizações, a gente vê tudo acontecendo, torna bem complicado, né? Inclusive, o fato dessa progressão histórica da gente analisar, da gente ver como essas coisas acontecem e tentar explicar o mundo, talvez possa ser uma forma de entender da onde veio essa nossa vontade de pensar ideologias. Porque se antes eram os pensadores, os grandes filósofos, historiadores e pessoas pontuais que tinham o domínio sobre essas áreas e era restrito o conhecimento, hoje todo mundo pode ter contato. Então, quando populariza, por um lado não tem quem define e todo mundo escute. Mas por outro, porque não tem isso, ninguém sabe do que é mais, né? Então, hoje em dia tem muito mais acesso, porém tem muito menos definições, né? O processo da globalização ajudou muito, né? Hoje a gente tem acesso, sei lá, ao minimalismo, que eu nem sei de onde veio, sei lá se veio dos países escandinavos ou algo do tipo, mas se eu não tivesse acesso à informação, se eu não tivesse acesso à internet, eu nunca ia saber que uma coisa dessa ia existir, sabe? E realmente, eu acho que isso também ajuda nessa confusão toda, né? De tanta coisa, de tanta ideologia, tanta coisa para defender ou para rejeitar e a gente se encontra no meio do caminho assim sem saber o que fazer, né? Eu vejo que muita gente pega uma ideia nova e quer muito se engajar com ela, porque a gente precisa, se a gente tem poucas referências, eu preciso encontrar alguma, mesmo que ela seja só pra mim. E às vezes a gente falou, né, tem gente que pega isso como ideologias, né? Alguns falavam assim, nossa, né,
maltrato aos animais, eu tenho que defender isso, isso vai ser a minha coisa. E você se forma ao redor de alguma ideia. Talvez você molda a ideia de acordo com o que você é, né? Então, se você acha que o veganismo é muito extremo, existe esse... Eu já esqueci, flexitarianismo? É algo do tipo, eu não lembro direito. E que já é uma outra forma. E tem gente que ainda simplesmente falaria do tipo, eu concordo com alguns ideais veganismos, mas eu vou ter uma atitude vegetariana. E tem quem tem atitudes vegetarianas sem ligação nenhuma com ideologias, né? Então, a gente vê esse engajamento em vários níveis, né? Alguns por uma crença muito forte, alguns porque querem aparecer, talvez, algum tipo de Isso. falso altruísmo porque te alimenta. E é legal porque quando eu... É legal, sei lá se isso é legal, mas quando eu ouvi sobre Interessante. esse flexitarianismo, eu fiquei feliz. Porque eu tentei ser vegetariano, né? Eu fui vegetariano por, sei lá, quase um ano. E depois eu parei de ser vegetariano, comecei a consumir carne de novo. E só que consumindo muito menos do que eu consumia antes. E aí quando eu soube que existe uma categoria pra mim, eu falei, caramba, legal. Tem uma, sei lá, uma tribo dos caras que tem uma alimentação mais equilibrada, né? E surge porque, sei lá, é um processo de incluir também, né, novas coisas e levantar a bandeira, né? E é nesse processo de a gente se reconhecer em alguma coisa, a gente tem essa vontade de se encontrar nesses negócios, que acaba criando, né? Por exemplo, só criou uma categoria para isso porque juntou gente. Sim, Não é só alguma pessoa que fala assim, bom, eu sou o primeiro nessa área, eu vou criar uma categoria para mim. Existem pessoas e como o mundo tá cheio de gente, sempre vai ter gente que nem você, né? Então, a partir do momento que hoje em dia as pessoas gostam muito de se envolver com comunidades de alguma forma, né? Então existe a comunidade dos flexitarianos, existe a comunidade dos geeks, existe a comunidade de várias outras coisas. Da mesma forma como a igreja gosta de se envolver em comunidade e hoje a gente tem talvez até um pouco mais de facilidade com encontrar outras igrejas, né? Os outros perfis, os outros grupos sociais acabam se formando dessa forma. Vão encontrando grupos, vão encontrando círculos, comunidades e a gente vai vendo que hoje em dia não define mais do tipo, você é brasileiro, você pensa assim, você é de outro país, você pensa daquele jeito. Você é geração X, você pensa assim, você é geração Y, você pensa daquele jeito. Hoje é qual perfil você se encontra, qual perfil social você se identifica e talvez você tenha várias comunidades com quem você gosta de dialogar, né? e isso rege muito é lógico, né? Mas isso acaba influenciando muito a nossa convivência, as nossas conversas. A gente também uma vez conversou sobre a geração hiperbólica dos exageros, né? Então, quando a gente vai conversar de filme, ou o filme foi terrível, ou ele foi o melhor filme de todos, né? Essa tendência aos extremos também eu acho que reflete muito nas nossas conversas, né? Hoje chama muita atenção as pessoas que se colocam com uma postura muito confiante. Então, às vezes, parece que se eu não me posiciono com algum extremo, eu não sei o que eu quero. Então, às vezes, dá uma certa vontade, mas você falou, tem vários reviews que tem tido. Eu acho que muitas pessoas que aí, categorização, né? Se colocam como influencers, influenciadoras, as pessoas que estão em canais de YouTube, em blogs ou ainda existe jornal, televisão? Acho que sim, né? Mas as pessoas que estão nessas posições começam a perceber que cria muitos inimigos, porque como tem grupos sociais de todos os lugares, se você for muito tendencioso, você não vai atingir todos. Então se você falar, nossa, isso daqui é muito legal, aquilo ali também é muito legal, agora vocês brigam sozinhos e todo mundo gosta de mim. É um pouco mais fácil. Por outro lado, também você se sente um pouco mais livre, porque querendo ou não, eu gosto disso e daquilo, né? Então eu posso me sentir mais fácil para falar, né? Mas isso não acontece em todos os lugares, né? Porque numa conversa entre amigos, eu não crio muitos inimigos. É Então eu verdade. posso ser um pouco mais extremo às vezes, né? E numa coisa um pouco mais nacional, onde eu nem sei quem são os meus ouvintes, eu espero que eu saiba quem são vocês aqui, mas é um pouco mais difícil, né? Mas já indo para esse perfil das pessoas, de como a sociedade tem pensado e reagido, a gente falou agora que a confiança atrai muito. Uma das coisas que eu tenho percebido também no mundo atual, através do estudo histórico, é a nossa tendência por gostar de coisas estéticas. Cada um tem talvez um conceito um pouco diferente do que é estética.
mas o fascínio do humano parece uma coisa quase inata, de que o que é bonito, o que é belo, eu preciso, me atrai, eu quero me envolver, aquilo eu considero bom ou ruim, só porque é belo. A humanidade sempre buscou coisas desse tipo. Se a gente for ver lá atrás, o ser humano já desenhava, no caso para escrever, talvez com hieroglifos, ou até para se comunicar antes que a comunicação escrita tivesse alguma forma um pouco mais envolvida. A escrita sumérica era quase garrinchos para a gente, mas a gente vai vendo as construções, as obras, pirâmides, várias outras coisas ao longo da história. As pessoas sempre buscaram algum ideal estético. A gente sempre teve uma busca por perfeição que talvez reflete em nós o nosso desejo. Talvez para o mundo atual o que a gente veja de diferença não seja a vontade de buscar, mas a forma como a gente expressa. E que tipo de expressões será que a gente tem visto? A discussão do que é belo sempre existiu. Eu acho que foi muito forte mais na época, sei lá, da antiguidade até a modernidade. E hoje eu vejo como o pluralismo e o relativismo agora interferem nessa discussão, né? Porque eu acho que não necessariamente, pelo menos eu não tenho visto muito, não sei você, sobre essa discussão, né? Da definição do que é belo. Então, qualquer coisa pode ser bonito. Eu acho que a gente pode pegar um pouquinho do assunto que a gente pulou sobre a diferença, sobre as mudanças, né? Antes, o que era belo, pelo menos um pouquinho na minha faixa de idade, um pouquinho na minha geração, era simplesmente estético, né? A gente estava conversando sobre a diferença de feed de Instagram, né? Antes, o feed tinha que ser uma coisa só. Você tinha que abrir o feed ali, ver todas as fotos, os bloquinhos eles tinham que conversar um com os outros. Mas hoje não. A geração mais nova, ela não está se importando muito com a estética visual, mas é a estética carismática, né, que você falou na outra vez. Não importa se é bonito, se é agradável aos olhos, mas tem que mostrar vida real. Tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico. Então, não importa se a foto foi tirada com flash, a pessoa ficou com o olho fechado, a luz está ruim, mas ela tem que mostrar a vida real, ela tem que ser autêntica, né? E é muito maluco pensar nisso, de como que isso vai mudando, né? E na verdade eu não sei se muda necessariamente, mas eu acho que a gente vive ciclos, né? Porque lá atrás mesmo, a gente teve, sei lá, Duchamp, que meio que chocou, né, o mundo da arte, falando que que era? Era um mictório, sei lá, que era Isso. Ele tirou o mictório do banheiro público, eu acho, e disse que era arte, e como ele era um artista famoso, muita gente pegou e falou, nossa, eu não tinha entendido, mas a abstração dele, nossa, isso daqui é arte. E outras pessoas criticaram muito, não é mais arte. A partir daí, inclusive, veio uma discussão muito forte do o que é arte, né? Porque teve aquele... foi do Champ também, Merda de Artista? Ele pegou, né, os resultados do banheiro, acho que foi depois do experimento do mictório. Ele colocou numa latinha e começou a vender, porque se era o que... Arte é o que o artista produz, né? Então ele falava assim, bom, se eu como, isso sai de mim, eu produzo, então isso é arte. E ele vendeu, e as pessoas compraram. Esse negócio que a gente tinha comentado, a gente conversou bastante sobre isso na outra conversa, sobre o que atrai as pessoas, né? Eu fiz uma notinha aqui pra mim. Hoje a gente tem muito esse negócio de gosto não se discute, né? Então se passou muito tempo discutindo o que é arte, o que é belo, o que é estética, o que é válido, o que não é válido. Hoje as pessoas falam, chegou nesse máximo moderno, porque se te faz feliz, tá bom. Então, se eu olho para o Instagram do outro e isso me faz sentir alguma coisa, tá ótimo. Não importa se é o padrão do belo, né? Talvez para mim aquilo vai ser perfeitamente belo, né? Para a pessoa que olha você falou, né? A chave para a galera que gosta dessa estética carismática é a autenticidade, né? Se eu vejo a autenticidade do outro, se eu vejo a ousadia no outro, eu vejo uma certa confiança de que isso possa ser bom e eu posso aplicar para mim, porque é o que eu quero consumir, né? A nossa geração, ela é bem ligada à estética visual, mas eu tenho minhas dificuldades pessoais nessa área.
E eu sou uma pessoa muito ligada à estética conceitual, eu gosto de ideias. Para mim, a forma como as coisas se articulam é muito bonita. Então, se eu vejo uma coisa visual e ela tem um significado, para mim é bonito. Eu não sei se é bonito por causa daquela curva ou, sabe? Mas é porque aquilo demonstra alguma coisa. E é interessante porque o que nos atrai a gente acha belo e o que a gente acha estético a gente aplica na nossa vida. E a gente vê gente vivendo de formas muito diferentes, ou a gente vê isso até sendo traduzido, a gente vai conversar um pouco mais sobre aplicativos nas próximas conversas, mas nas ferramentas da internet. Hoje em dia o TikTok ele é uma mídia social feita para a galera que gosta dessa estética carismática, porque você quer ver o que a outra pessoa vai produzir, não se ela faz bonito ou não, né? Outra coisa também interessante é a mudança nessas redes sociais de métricas, né? A última mudança grande do Instagram foi com relação aos likes, né? Agora o número de curtidas não aparece, porque hoje em dia não importa muito quantidade, né? O resultado tem que ser engajamento, tem que ser orgânico, né? E não necessariamente fixado em números. Essa fixação por número já não bate mais tanto para as pessoas, né? E eu acho que até que é saudável mesmo, porque a gente se preocupa muito, né, com quantidade, mas isso é muito interessante de ver, né, essa mudança que eu acho, pelo menos eu tenho essa sensação que foi motivada por essa mudança, né, de forma de pensar, né, das pessoas hoje, né. Quando a mídia costuma pensar no que vende é o que atinge mais pessoas, talvez numa época que tinha poucos produtos, ou se você fosse o único de alguma área, era fácil criar uma área nova, né? Se existia alguns tipos de comida, você inventa um negócio chamado hambúrguer que ninguém nunca viu, vai ficar popular. Então, se você atingir mais gente, certamente mais gente vai consumir. Hoje, poucas ideias são novas, apesar de que ideias nunca, né, o próprio hambúrguer na verdade é um conjunto de ideias antigas, né? Mas poucas coisas chamam tanta atenção por serem inovadoras. Hoje em dia te chama atenção porque faz sentido para você. Então você não quer atingir talvez muita gente, né? Você quer atingir bem quem você quer atingir. Esse negócio de crescimento orgânico, de engajamento, de movimento, a gente pode começar a aplicar para nossas vidas, porque se é assim que essas empresas, que certamente fizeram a pesquisa muito melhor do que a gente, estão interpretando a sociedade, talvez a forma como a gente poderia começar a enxergar as coisas que a gente fala, as coisas que a gente explica, a forma como a gente quer que as pessoas aprendam o que a gente tem para dizer, também deva ser mais orgânica do que abrangente. Mas na pregação é muito mais interessante eu pensar em quem está me ouvindo, em como eu faço para atingi-los, do que algum jeito que talvez chame muita atenção, por mais que às vezes soe um pouco vergonhoso algumas coisas que eu possa fazer. Se eu faço uma piadinha um pouco ruim, talvez nem no mundo inteiro as pessoas vão gostar. Mas quem sabe naquela minha comunidade aquela coisa vai ser agradável, vai quebrar alguma coisa, né? Eu não sei se é uma falsa esperança minha que eu tenho no homem, mas dá uma sensação de que a gente está começando a entender melhor como usar a tecnologia ao nosso favor e um pouquinho melhor. Apesar da gente ver muita coisa feia por aí, acho que tem o lado bom, né? A gente pode falar do lado bom da internet, das redes sociais. E uma vez na aula do seminário, meu professor falou por que as redes sociais dão tão certo. É porque a gente foi criado para compartilhar vida. E rede social é nada mais, nada menos do que compartilhar a vida. Agora, se é verdadeiro ou se não é, aí é outra conversa, né? Mas eu tenho essa sensação de que agora a gente começou a entender melhor como usar isso ao nosso favor, e as mudanças estão acontecendo a todo momento por causa disso, né? E uma discussão um pouquinho antiga que o pessoal falava, mas será que a mídia social é vida de verdade? O isolamento nos fez perceber muito de que faz falta de qualquer jeito, né? A gente gosta muito de se envolver e, querendo ou não, é uma interação realmente, as mídias sociais, a gente está compartilhando vida, mas todo mundo está sentindo falta de contato, né? A gente precisa, a autenticidade carismática é uma coisa, mas o relacionamento é outra coisa, né? Então, algumas coisas, nessa conversa a gente foi vendo, na verdade, né? Muitas das coisas da sociedade têm mudado, mas isso é questão de forma, mas questões de princípios e de natureza têm se mantido. Se a gente viu que a estética ao longo dos anos tem se mantido, a gente vê que agora
relacionamentos também se mantêm, as pessoas se assustam com coisas novas, as pessoas se viciam em coisas novas, também sempre existiu, né? Agora, quais são elas, vai mudando ao longo do tempo, né? E para isso eu tenho pensado, então, quais serão as nossas responsabilidades como cristãos dentro desse mundo diferente, né? Porque uma característica também meio constante da igreja é que sempre teve um pouco para trás, né? O que será que a gente pode reagir? Como será que seriam coisas interessantes que a gente pode fazer? A gente precisa ter muito claro que o nosso Deus, ele não muda. Nosso Deus é o mesmo. Ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar, não pode rejeitar essas mudanças. Essas mudanças, elas estão acontecendo por causa da tecnologia, por causa do mundo virtual e tudo mais. Mas é real. A gente vive essas coisas, a gente sente na pele, né? E não tem como a gente ignorar o nosso contexto. Então a gente precisa, primeiro, se apegar na palavra, se apegar no nosso Deus que nunca muda, mas a gente também precisa aprender a trilhar a nossa realidade, né? Os nossos arredores estão sempre mudando e é importante a gente saber, né, como eles são, porque a gente não conseguiria reagir, porque talvez a gente não conseguiria alcançar de outra forma, né? Se a gente está no mundo e Deus nos colocou no mundo com uma missão específica, partilhar do evangelho só funciona se as pessoas entendem nossa língua, né? Os missionários devem ter percebido isso com muita facilidade quando vai em país estrangeiro, que eles têm que aprender outra língua, porque senão não vai funcionar eles falarem na língua nativa deles em outro lugar, né? Mas a gente talvez tenha que aprender a falar em outras línguas de ideias, em outras línguas de formatos, em outras línguas de ferramentas, sejam isso ideologias diferentes, a gente teria que ser um poliglota ideológico, por mais que não assimile necessariamente para nossas vidas. Talvez usar de ferramentas, né? Uma coisa que o movimento atual, bem atual, né, das igrejas, é essa interação nas mídias, né? Como que eu faço para utilizar as mídias? Não só para divulgar a minha igreja, mas tem se falado muito sobre evangelismo também, né? Através de mídias sociais. O que é uma coisa que eu não tenho muito domínio, então eu não vou prolongar muito sobre isso. Mas realmente esse negócio de... A gente não precisa ter medo de se envolver com algumas coisas novas, porque nossos princípios são os mesmos. Se Deus não muda, em Hebreus 13, 9, 8 e 9, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então não se deixem atrair por novos ensinos estranhos. Significa a gente não precisa se converter a novas ideias, mas na confiança que Jesus Cristo é sempre o mesmo ontem, hoje e para sempre, a gente pode falar da mesma verdade de Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre, com novos contextos, com novas ideias, com novas aplicações, né? E não se deixar atrair não significa rejeitar, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Todo mundo tem uma impressão digital de Deus e a gente tem essa inclinação de criar coisas boas, porque fomos criados por o único que é bom, né? E mesmo aqueles que não acreditam não acreditam em Deus, ou não adoram ou buscam, eles criam coisas boas. E a gente pode enxergar muitas coisas boas dessas ideologias que estão surgindo e que às vezes bate com o cristianismo, bate com a palavra de Deus. E então a gente não pode rejeitar, né? E o mais maluco disso é que a gente enxerga muito do que a gente está vivendo na Bíblia, né? A gente falou dos ciclos, das coisas que vão e voltam. Uma coisa que eu observei bastante esse ano lendo Juízes e que, na verdade, me frustrou muito, né? O povo lá de Deus caindo, voltando, caindo e voltando. Então, caramba, é muito maluco isso. E a gente se apegar no Deus que não muda, se apegar e se ficar firme na palavra, é porque a palavra de Deus, ela é atual e sempre vai ser. Muita gente fala, putz, mas a palavra de Deus, as histórias que estão lá são só história. Não fazem mais sentido hoje. Se a gente pega uma situação ali, ela foi totalmente contextual, né? Tipo, isso não é verdade hoje. Mas não.
a gente aprofundando na palavra, a gente se apegando a isso, a gente cada vez mais descobre o quanto é real, o quanto é atual, o quanto não muda, né? É esperançoso você pegar um Deus que não muda, porque a natureza humana também não muda, né? A gente é inconstante em fazer o bem, mas a gente é constante em ter uma tendência para o mal. E é muito bom sempre que a gente tem a constância de ser o ser humano, eu tô falando a gente historicamente ser a humanidade, uma constância de ser mal, ter um Deus que sempre é bom. Então, ontem o ser humano era mal e podia ser alcançado pelo Deus bom. Hoje o ser humano é mal, a obra de Cristo ainda vale ontem, hoje para sempre. Ainda podemos ser alcançados com as mesmas lições. Se o povo pecava ciclicamente, por mais que Deus levantava juízes e o tempo todo iam para as mesmas direções, faziam as mesmas coisas, era temporário. Em algum momento Deus levanta reis para dar ordem ao povo, por mais que esses reis possam ser só um vislumbre do rei Jesus. No nosso caso, ele está lá atrás, mas a gente pode fazer um vislumbre para o outro lado também, né? A gente olha para Jesus, que cria ordem em todas essas coisas. Então, se o ciclo histórico, não só em Juízes, mas no Antigo Testamento, de constante desvio de Deus é desesperançoso, e a gente vê isso hoje. Então, a mesma esperança que a Bíblia aponta dentro da sua história, ela também aponta dentro da nossa história, né? E é isso aí. A gente, Bart, né? Precisa andar com o jornal numa mão, a Bíblia na outra. Hoje em dia talvez seja o smartphone numa mão e a Bíblia na outra. E o smartphone na outra, né? Porque tem a Bíblia. Mas O jornal é smartphone. Acho que o Matheus falou que são as nossas percepções, né? É muito importante, eu acho que para todo mundo que está assistindo e ouvindo, que isso é a nossa visão, né? A visão do Dais, que é a visão do Matheus. E por mais que a gente estudou coisas diferentes, né? Agora eu tô ficando um pouquinho mais perto do que o Matheus estudou. Apesar de tudo isso, a gente tem visões um pouco próximas, né? A gente tem pensamentos um pouquinho próximos e eu espero que essa conversa tenha sido relevante para você que está escutando e assistindo. Acho que a gente não conseguiu pincelar nem tipo um décimo do que realmente o mundo é hoje, né? Mas eu espero que tenha sido relevante. E conversando e tendo essa conversa, eu descobri o quanto que eu preciso fazer isso que o Bart falou. Eu ainda preciso muito carregar um jornal numa mão e a Bíblia também. Eu não vou dizer que eu tô totalmente com a Bíblia na mão, mas eu preciso entender melhor tanto a palavra de Deus como o meu contexto hoje. se pra gente conversar isso já tá instigando muita coisa na gente, então a gente também espera que para quem está ouvindo, são algumas impressões nossas, são visões bem particulares e, como o Daisuke disse, muito parecidas, mas a gente espera que realmente instigue uma reflexão maior sobre esse assunto. Quem sabe tiram outras possibilidades de conclusões, mais ideias, mais coisas, mais aplicações, mas para que a gente possa andar todos para a mesma direção, para que a gente possa realmente tá caminhando e tá desenvolvendo, porque são áreas que a gente vê de muita importância e que valem a pena um investimento, né? E por hoje é isso aí. Demorou 3 conversas, 3 gravações para a gente tentar fazer isso. E no final, essa daqui foi a que a gente mais cortou fora o nosso roteiro. Mas é empolgante, espero que para vocês também seja. Até o próximo vídeo.